A Organização das Nações Unidas alertou para os riscos da escalada na crise econômica e energética em Cuba. O alerta veio da porta-voz Marta Hurtado, do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, que citou o impacto da crise humanitária na ilha e alertou que o acesso aos serviços essenciais precisa ser garantido. Pois é, tá feia a situação por lá, viu? O contexto no país caribenho se agravou depois da ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, a captura de Nicolás Maduro. Lembrando que a Venezuela era a principal fornecedora de petróleo para os cubanos e a coisa piorou ainda mais depois do anúncio de sanções americanas contra países que forneçam petróleo a Cuba. E aí, para a gente entender um pouco mais dos desdobramentos dessa crise toda e explicar as razões que levaram a essa manifestação da ONU, a gente conversa ao vivo agora com a Joana Salem, ela que é doutora em História Econômica pela USP, autora de diversos livros sobre a economia cubana. Joana, ótima segunda-feira de carnaval para você, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Lúcio, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. A gente está num momento, Joana, em que a ONU, as Nações Unidas, estão sendo colocadas em xeque de várias formas, não é? Diante de um globo totalmente dividido, de crise do multilateralismo, não é? A gente tem acompanhado várias situações que reforçam esse contexto. Então, eu te pergunto qual que pode ser o impacto prático nesse momento de um alerta da ONU mais direcionado para essa situação lá no país caribenho. Tem alguma chance de a situação de Cuba ter um novo encaminhamento a partir de um alerta como esse, não? Bom, apesar da perda de poder da ONU nas últimas décadas e da crise do multilateralismo, como você comentou, uma declaração como essa é fundamental para revelar a arbitrariedade dessa política de bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, que também não é um fato novo. Esse bloqueio já tem muito tempo, né? 76 anos de bloqueio, e Cuba foi se virando e realizando parcerias comerciais diversas ao longo da sua história, com países que a apoiaram, com subsídios, e o último país que mais a apoiou foi justamente a Venezuela. Desde 1999, a Venezuela tem um acordo com Cuba de venda de petróleo, no qual Cuba oferece para a Venezuela, especialmente profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, e também inteligência. E por isso também os cubanos, tinham muitos cubanos presentes na guarda do Maduro, porque Cuba e Venezuela têm já há algumas décadas esse acordo, que é um acordo de afinidade política, mas também de solidariedade internacional. Então, essa declaração da ONU é muito importante para revelar a arbitrariedade de uma política que já vem há muitas décadas dos Estados Unidos contra Cuba, mas que nesses últimos meses se acirrou de maneira dramática e colocou o país, infelizmente, numa situação de crise muito desafiadora para o governo. Então, a ajuda internacional de outros países é impulsionada por uma declaração como essa. Professora, Cuba já viveu uma situação similar, né, lá no começo dos anos 90, com o colapso da União Soviética. A União Soviética fornecia petróleo para a ilha, né? Agora, como é que a população está lidando de novo com tudo isso? Quais são os riscos que os cubanos estão correndo? E está afetando também o turismo, né, que é uma fonte de receita enorme para Cuba. E os taxistas, a gente acompanhou outro dia aqui, entrevista com taxistas, eles não têm dinheiro, não têm gasolina para levar os turistas que chegam à ilha, os aviões, os voos sendo remanejados. Em termos de dimensão econômica, a crise dos anos 90, a escala da crise dos anos 90 foi até maior, porque a economia cubana, no começo dos anos 90, reduziu em 35%, e as trocas internacionais do país despencaram 80% naquele período do colapso da União Soviética. Nesse caso, agora, nos anos 2010, 2020, Cuba diversificou os seus parceiros comerciais. Então, a situação é muito crítica, é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que Cuba tem um povo muito resiliente e muito criativo para contornar os problemas vinculados a esse bloqueio dos Estados Unidos. A crise de gasolina também afeta atualmente o querosene de aviação. Então,
um dos pontos críticos tem a ver com dificuldade de funcionamento logístico dos voos. Tem voos que estão sendo atrasados ou que estão sendo cancelados, e o México, com a Cláudia Sheinbaum, já declarou que o país pode ser uma plataforma de ajuda, né, logística para passagem de voos e para abastecimento de aviões nesses percursos internacionais para Cuba. Cuba viveu, na pandemia, uma queda de 10% do PIB vinculado justamente à paralisia do turismo. O turismo ocupa aproximadamente 10%, 11% do PIB da ilha, e em 2020 o turismo simplesmente foi a zero. Então, o PIB caiu basicamente o turismo. Cuba vinha se recuperando em relação a isso, mas, de novo, tem sido atacada por essa política bastante criminosa dos Estados Unidos, que, no final, violam direitos humanos básicos e, especialmente, o direito de autodeterminação de um país, que tem direito a escolher seu próprio caminho, a sua própria rota de organização econômica e social, e, no entanto, os Estados Unidos seguem não aceitando a soberania nacional de Cuba, que precisa ser respeitada. Joana, você falou um pouco de ajuda, né? Que esse alerta da ONU pode ensejar a ajuda de outros países. Eu tenho conversado com algumas pessoas em Brasília, no Palácio do Planalto, sobretudo, que têm externado essa discussão que está acontecendo lá internamente sobre uma ajuda do governo brasileiro também para Cuba. Eles estudam como isso pode acontecer, quando, qual seria o melhor formato. A ideia seria enviar alimentos, remédios, mas como isso acontece, né? Ainda mais diante de um momento em que o Brasil tenta manter uma boa relação com os Estados Unidos. O presidente Lula está aí em vias de viajar para Washington no mês que vem para ficar ali frente a frente com Donald Trump. Então, ao mesmo tempo que se estuda essa ajuda, em meio a essa crise humanitária, se pisa em ovos também para que o Brasil não se coloque numa situação complicada diante de uma relação que já é tensa com os Estados Unidos. Então, é um cálculo político, não é, para além de humanitário, muito complicado. Mas você acha que esse tipo de ajuda de outros países, como o do Brasil também, mas a gente teve do México, a China sinalizou também alguma disposição para auxiliar, não resolve, imagino, né, a situação interna lá, mas tem, de fato, efeitos práticos? Sim, primeiro falando da ajuda do Brasil, né? A aproximação do Lula em relação ao Trump é uma aproximação com independência, né? Então, o governo brasileiro em nenhum momento se subordinou à política Trump, só se aproximou para justamente fazer a negociação contra o tarifaço e preservando a soberania brasileira e lutando por ela, né? Nesse sentido, não é contraditório que o governo brasileiro, ao mesmo tempo, tenha uma relação estabilizada com os Estados Unidos e consiga realizar o seu papel de ajuda humanitária regional. O Brasil é um protagonista da solidariedade internacional na América Latina e seria natural que o governo Lula investisse, então, nessa solidariedade. Acho que é fundamental, inclusive, para dar exemplo para outros países da região. Desde 2023, o Brasil já tem doado medicamentos, insumos de saúde e vacinas para Cuba. Então, essa é uma política que já tem sido desenvolvida por esse governo desde 2023. E o que existe é que movimentos populares no Brasil, que são muito aliados de Cuba, têm defendido uma ampliação e intensificação dessa ajuda, por exemplo, a partir da doação de petróleo da Petrobras, né? E como a Petrobras é uma empresa mista, que tem acionistas privados com interesses de lucro, existe uma disputa a ser feita aí sobre qual é o papel da Petrobras, né? Se a Petrobras deveria se prestar à solidariedade internacional e à ajuda humanitária, ou se preocupar exclusivamente com as contas, as planilhas dos lucros dos acionistas. Essa é a disputa que alguns movimentos populares têm feito por aqui, né? No sentido de pressionar que o governo atue mais intensamente ainda nessa ajuda vinculada ao petróleo, né? Agora, no campo internacional, como você disse, Ariane, realmente essa ajuda emergencial ela serve apenas para apagar o incêndio do momento. Porque o problema do bloqueio é um problema que já vem de 70 e tantos anos. Então, a única forma de solucionar e melhorar a situação da economia cubana seria dando fim ao bloqueio. Infelizmente, no governo Trump, isso não vai acontecer. E desde os anos 90,
foi feita uma lei que determinava que só o Congresso americano poderia votar o fim do bloqueio contra Cuba. Então, a situação de eliminação do bloqueio contra Cuba, permitindo que empresas internacionais comercializem ao mesmo tempo com os Estados Unidos e com Cuba, que é uma coisa que hoje é proibida, e as empresas internacionais acabam escolhendo comercializar com os Estados Unidos para não serem sancionados caso se comercializem com Cuba. Esse é o desafio. Né? O bloqueio ele se espalha de maneira extraterritorial e ele atinge empresas de todos os países que possam realizar comercialização com Cuba. Isso torna o comércio internacional cubano extremamente caro. Né? Todo ano, Cuba apresenta um relatório à ONU, desde 1992, indicando qual foi o prejuízo anual do bloqueio. E nos últimos anos, o prejuízo tem sido de 7,5 bilhões de dólares por ano. Né? E a soma total já chegou a 180 bilhões de dólares de prejuízo em Cuba por causa desse bloqueio. Para ter uma ideia, se em 2 meses o bloqueio fosse suspenso, apenas 2 meses, a totalidade do acesso ao petróleo que Cuba necessita para o ano inteiro seria adquirido. Então, bastava 2 meses de suspensão do bloqueio para solucionar a crise de um ano da energia em Cuba. E, no entanto, a gente tem essa política americana, que é de violação da soberania, de não aceitar a soberania cubana e de pressionar, na verdade, economicamente, para a queda do governo cubano. Como dizia os embaixadores estadunidenses lá da época dos golpes militares, dos anos 60 e 70, os Estados Unidos querem fazer a economia cubana gritar como uma forma de pressão política e ideológica, né? E isso é realmente um atentado à soberania do país. Joana, a gente está com o tempo um pouco estourado aqui, mas eu quero te fazer mais uma pergunta. A gente falou da resiliência do povo cubano diante daquela crise dos anos 90. Naquela época o presidente era Fidel Castro, agora é o Miguel Dias. Você vê alguma possibilidade de abertura do regime, de uma aproximação com os Estados Unidos agora? Olha, a última aproximação que ocorreu com os Estados Unidos foi no período Obama, né? Entre 2014 e 2017, o governo Obama sinalizou para uma mudança estratégica da sua relação com Cuba. Isso significou reabertura de embaixadas, alguma relativização de alguns setores econômicos de importação e exportação. Então, alguns setores passaram a realizar vendas para Cuba, nos Estados Unidos. Então, havia um movimento de extensão e de flexibilização do bloqueio na época do Obama. No entanto, vem o governo Trump 1, o governo Trump desfaz essa reaproximação e quando chega o Joe Biden, ele mantém a política do Trump para Cuba. O Joe Biden não voltou à proposta Obama para Cuba. Né? Então, seria plenamente possível que os Estados Unidos flexibilizassem esse bloqueio, mesmo que não fosse o fim completo do bloqueio via a votação no Congresso, que o Poder Executivo flexibilizasse esse bloqueio. Inclusive, tem setores do empresariado americano que se interessam por isso, porque ganhariam em fazer negócios com Cuba. Né? Tem setores da economia americana que se beneficiariam materialmente e economicamente do fim do bloqueio. Mas, como o Trump está numa escalada autoritária contra a lógica das relações internacionais, da pactuação das regras internacionais, do sistema das Nações Unidas, é impossível que a gente espere que o Trump faça algo nesse sentido. O mais provável seria que, talvez, num outro governo americano, com uma outra correlação de forças, isso poderia ser possível. Mas o que é importante a gente entender é que a política do bloqueio é anacrônica. Ela é uma política que pertence à lógica da Guerra Fria, né? E, no entanto, os Estados Unidos não conseguem admitir a soberania cubana e perpetua essa política já num contexto completamente diferente, né? E seria absolutamente fundamental que os Estados Unidos se atualizassem essa sua política, que já pertence a um tempo histórico que já passou. Perfeito, professora. Nós conversamos com a Joana Salem, doutora em História Econômica da USP. Muito obrigado pela participação da senhora aqui. Obrigado, viu? Um bom carnaval, Joana. Obrigada, vocês também. Aproveitem. Obrigada.